Olá, queridos amigos, muito bom estar com vocês aqui conectados para nós estudarmos um resumo da lição da Escola Sabatina. Lembrando que é muito importante você estudar a lição em sua casa e extremamente importante você estar na sua unidade de Escola Sabatina no sábado pela manhã para recapitular a lição que você estudou durante a semana. Nós estamos estudando nesse trimestre o título O Grande Conflito e nós estamos nessa semana, na semana de número 4, que tem como título Em Defesa da Verdade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento, lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 14 e versículo 15, que é o verso para memorizar dessa semana. Nós conhecemos muito bem o verso 16, mas o verso 14 e 15 também nos ajuda a entender essa graça de Deus, nos ajuda a compreender que Cristo morreu por nós. E por mais que venhamos a sofrer tempestades nessa vida, Cristo está conosco. E por Ele ter vencido, nós poderemos um dia também vencer e estar com Ele no céu. João capítulo 3, verso 14 e 15 diz assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A lição dessa semana nos traz a importância de conhecermos a história do cristianismo. A importância de conhecermos como a Bíblia chegou até nós e como hoje nós temos grande facilidade em estudá-la, pelo menos em nosso país. Porém, quão difícil foi isso no passado, quão perseguidos foi o povo de Deus em querer realmente colocar Deus acima de tudo e de todos. A lição dessa semana, por exemplo, nos traz na parte de domingo a profecia dos 1260 anos, ou 1260 dias, que em profecia se tornam 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como nós vemos ali no livro de Daniel, capítulo 7, 23 a 25, e Apocalipse 12, no versículo 6 e 14. E em meio a essa profecia, como entender que época foi? E como entender que em meio àquela época, aonde ali houve o período da escuridão, como mesmo em meio àquela época, aquele povo foi fiel a Deus, e por serem fiel a Deus, obedecendo ali a palavra de Deus, mesmo em meio à morte, eles triunfaram. É muito importante você estudar essa parte da lição. Mas, resumindo aqui, esse ano, essa profecia que começa no ano 538 depois de Cristo, quando a última tribo dos bárbaros, ali os ostrogodos, foram expulsos de Roma, e que vai então até 1798, quando as forças de Napoleão, ali pelo general Berthier, vai ali então a Roma e remove o Papa de Roma. E durante exatamente 1260 anos, como a profecia falava, como o povo de Deus foi perseguido, mas mesmo em meio à perseguição, como a verdade de Deus triunfou e ela chegou até nós hoje. A lição dessa semana nos mostra a importância de entendermos sim que vivemos num grande conflito, que existe sim a escuridão, mas existe a luz, e essa luz pode ser você. A luz que coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, e que por mais que venha passar provações e lutas, continuará colocando Deus em primeiro lugar. É importante entendermos o que diz Apocalipse 2, verso 10, que nós devemos ser fiel a Deus acima de tudo e de todos. E se nós sermos fiéis a Deus, Deus nos dará a coroa da vida. É exatamente por isso que este povo durante a história triunfou. Que esses mártires, que essas tribos, que os valdenses triunfaram. Porque eles compreendiam a promessa de Deus. Que por mais que tivesse que passar por provações e lutas, Deus lhe daria a vitória. Quando Jesus voltar, aqueles que muitos foram mártires durante a história, irão ressuscitar e poderão ter a vida eterna, a coroa da vida, quando Jesus entregar para eles, e poderão viver eternamente ao lado do nosso Deus. Quão importante é entendermos a importância de sermos zelosos à doutrina de Deus. Quão importante é compreendermos que sim, o inimigo de Deus coloca pessoas para mudar a verdade em mentira, para tentar fazer com que você siga doutrinas de homens ao invés de seguir a doutrina de Deus. Mas quão importante é entender que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu tenho que colocar Deus sempre acima de tudo e de todos. E a lição nos mostra que
eu preciso ter coragem, eu preciso permanecer na fé. E aí ela nos traz a história dos valdenses. E quão linda é a história dos valdenses. Esses homens e mulheres, crianças e juvenis, que realmente entenderam que deveriam colocar Deus acima de tudo e de todos. Ali no norte da Itália, no sul da França, em comunidades montanhosas, conhecida como os Alpes, como este povo, ele traduz ali a Bíblia para a sua língua materna, ali em meados do ano 1180. E quão importante é a importância que eles colocaram na palavra de Deus. Eles inculcavam na mente dos seus filhos grandes passagens da Bíblia para que ficasse ali gravado na mente deles. E eles pudessem então, quando forem para as universidades, eles poderiam então recitar essas palavras que eles haviam aprendido, inculcado na mente deles. E quando as pessoas chegavam até eles e queriam saber sobre Deus, sobre a palavra de Deus, eles recitavam então essas grandes passagens que eles haviam gravado na mente. Mas eles também copiavam a Bíblia e colocavam agora escondida em suas roupas. E ali então eles mostravam a palavra de Deus para essas pessoas. Mesmo sabendo que eles poderiam ser mortos, eles entendiam a importância dessa fé, dessa verdade não ser apenas para eles, mas eles entendiam que deveriam levar essa verdade a todos que gostariam de saber sobre um Deus Todo-Poderoso. Eles eram mortos, muitos deles. Muitos deles acabavam entregando ali aonde eram os seus lugares, muitas vezes sem querer. E ao entregar esses lugares, as forças iam até lá e matavam os valdenses. Queimavam ali na entrada das cavernas, botavam fogo. E ali, consequentemente, os valdenses dentro das cavernas morriam asfixiados. Eles jogavam os valdenses montanhas abaixo. Mas eles entendiam da importância de permanecer fiel mesmo em meio a provações que enfrentavam. Porque eles entendiam que assim como Jesus venceu, eles também poderiam vencer por intermédio de Cristo e poderiam então ter a vida eterna ao lado de Jesus. A lição dessa semana traz sobre os reformadores, em especial sobre o Wycliffe, e nos traz ali a história dele, este homem que é conhecido como a estrela da manhã da Reforma. E como este homem usado por Deus traduz ali a Bíblia, usa a sua vida inteira, durante toda a sua vida, e traduz a Bíblia para o inglês daquela época, com palavras diferentes do inglês de hoje. Mas traduz a Bíblia para o inglês e mostra ali a importância de termos realmente a palavra de Deus como regra de fé na nossa vida. É interessante quando você estuda a história de Wycliffe, você vai ver que eles não conseguiram matar Wycliffe, mas depois de morto foram lá, desenterraram Wycliffe, colocaram numa cadeira, julgaram Wycliffe, condenaram Wycliffe, queimaram ele, jogaram no rio, o rio Swift, e agora suas cinzas elas vão para os mares. E nessa metáfora da realidade do que fizeram com ele, nós podemos dizer também que a palavra de Deus, então, ela chega a todo o continente, ela chega a toda a nação e ela chega até nós hoje, onde nós temos o privilégio de tê-la em nossas mãos. Como é importante entender a história desses homens que tiveram que passar pela morte, que foram provados, que foram torturados, mas entenderam da importância de compreender que antes devemos obedecer a Deus do que aos homens, a seguir o que assim diz o Senhor através da Bíblia, não o que homens dizem. Eles eram animados pela esperança de lembrar que um dia Jesus veio a este mundo e morreu por eles, pela esperança de entender que Jesus não apenas havia morrido, mas havia ressuscitado e subido ao céu e prometido que voltaria a este mundo para nos buscar. A esperança de compreender que sim, por mais que venham enfrentar provações e lutas e tempestades, Deus estaria com eles em todos os momentos. Entender que em meio às tempestades da vida, eles seriam fortalecidos, eles teriam cada vez mais fé para enfrentar as provações vindouras, para se preparar para um dia estar com Cristo no céu.
A importância de compreender o que Hebreus 10, 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Os que encorajavam os fiéis valdenses durante as perseguições era a certeza num Deus todo-poderoso, num Deus fiel, que venceu o pecado, que triunfou e por ter vencido vai voltar a este mundo para nos buscar e nós teremos vida eterna ao lado deste Deus. Negue o seu Deus, muitos diziam para eles. E eles diziam: jamais. Como negarei aquele que por mim um dia morreu, que pagou o preço pelo meu pecado? E aqui eu encerro o resumo dessa lição, com esse apelo para você. Não negue jamais o seu Deus. Busque estudar cada vez mais a Sagrada Escritura. Coloque Deus acima de tudo e de todos. Siga o que assim diz o Senhor, não o que homens colocaram dentro da história. Siga a palavra de Deus. Seja um fiel guardador da palavra de Deus. E dentro dessa luta, desse grande conflito a qual nós estamos hoje, nós, dentro dessa igreja militante, nós seremos então triunfantes, porque estaremos com Cristo quando Ele voltar para nos buscar. Não deixe de ler a Bíblia, porque muitos lutaram para que ela chegasse hoje a estar em suas mãos neste momento, ou em sua casa. Estude a palavra de Deus, porque aqui contém as verdades de Deus. E aí você seguirá o que assim diz o Senhor, e estará seguindo e fazendo a vontade do nosso Pai Todo-Poderoso. E estará se preparando, mesmo em meio às lutas da vida, a estar em breve com Cristo, quando Ele voltar para nos buscar. Que Deus te abençoe a ser também um fiel guardador da palavra de Deus, a ser uma luz nesse grande conflito, a ser separado, a ser diferente, a ser realmente um representante de Cristo. Que Deus te abençoe.